duas epístolas dirigidas ao pastor de Timóteo. As duas epístolas, junto com Tito, formam o grupo das epístolas pastorais, que são textos feitos voltados para pastores. No caso para Timóteo e naquele caso para Tito. E, obviamente, para nós também. Eu quero tirar aqui algumas ideias para nós refletirmos nessa manhã a respeito de algumas coisas que passam pelo nosso ministério, pelo nosso trabalho. Então eu quero ler algumas passagens, se os irmãos quiserem acompanhar, na primeira carta, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Outra passagem, dentre tantas outras aqui, no 1 ainda, verso 18 diz: este é o dever que te encarrego ao filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto, combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. No capítulo 3, amados colegas, versículos 14 e 15 da mesma carta, estão escritas essas palavras: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Agora, na segunda carta, algumas passagens também, rapidamente. A primeira, no capítulo 1, versículos 3 em diante, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus, que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Capítulo 2, amados, versículos 1 e 2: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Deixa eu ver uma outra passagem aqui, uma tônica. Existe uma ênfase diferente entre o que está na primeira e o que está na segunda carta de Paulo, dirigida a Timóteo. A primeira carta, como os senhores sabem, é uma carta que, se você ler ela com cuidado, você vai ver que Paulo está muito interessado no bem da igreja. Um apóstolo que era, um bispo que era, e tinha as igrejas debaixo dos seus cuidados,
ele então tem um cuidado especial voltado para a igreja. Ele dá, sim, algumas pinceladas de como que deve ser o procedimento do Timóteo na primeira epístola, na primeira carta, mas sempre ligado à questão do serviço, da atividade, do trabalho que Timóteo tem que fazer em Éfeso, dado o momento difícil que eles estavam lá. Ele começa dizendo assim a Timóteo: eu te deixei em Éfeso para que você cuide daquelas pessoas que estão ensinando uma outra doutrina. Eu te deixei aí e estou te falando como que você tem que proceder para que você possa, se eu tardar, você fique sabendo como é que você lida com as coisas na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da verdade. Então, esse cuidado que Paulo está tendo com a igreja, está olhando a igreja, há uma série de coisas que Timóteo faz aqui na primeira epístola. Destaco 5, rapidamente, só para a gente se contextualizar. Existem mais, mas eu destaquei 5. Primeira coisa, Timóteo, no seu exercício do cuidado dessa igreja de Éfeso, ele tem que ser um articulador da teologia. Tinha um grupo de gente que estava falando outra doutrina, e o papel dele era encaminhar aquele grupo de crentes para voltar à sã doutrina. Então, um trabalho que tem um desdobramento enorme, cuidar da doutrina da igreja. Timóteo deveria de ser um coordenador eclesiástico, porque ele haveria de consagrar presbíteros, diáconos e diaconisas. Ele tinha que estar vendo esses homens dentro da igreja, localizando, separando, treinando, avaliando. É um trabalho difícil. Ver pessoas, cuidar de pessoas. Eu não sei qual a experiência de cada um dos irmãos aqui, porque até que separar presbíteros e consagrar presbíteros é uma coisa, conviver com alguns presbíteros é outra coisa. Então eu preciso tomar um grande cuidado para lidar nessa questão da consagração dos presbíteros e na consagração dos diáconos. Ele tem um trabalho enorme, ele tem que ter um feeling, ele tem que ter uma coisa assim especial para dentro daquele grupo de crentes que estão ali, e com um sussurro de tanta falsa doutrina, ele tem que estar cuidando de encontrar esses homens no meio daquele rebanho. Paulo é chamado para ser um líder comunitário. Esse exercício do papel do pastor, ele é chamado para cuidar das viúvas, por exemplo. Cuida das viúvas, as que são verdadeiramente viúvas. E ele fala assim: quando você tratar com uma pessoa de mais idade, um homem idoso, trate dele como se trata com o pai. Quando se lidar com uma mulher idosa, trate dela como se lida com a mãe. Quando se tratar com uma jovem, trate dela como se ela fosse a sua irmã. E ele está ali naquele meio, nessa comunidade, tendo que articular o trabalho com os idosos, o trabalho com os jovens, o trabalho com os obreiros, o trabalho na escolha daqueles que estão trabalhando ali. Tem uma parte que Timóteo é concitado por Paulo para cuidar também. Ele falou assim: cuida para você pagar bem os presbíteros que pastoreiam a igreja de Deus. Pagar bem os presbíteros. Ele falou: são dignos de dobrados honorários aqueles que presidem bem, aqueles que trabalham, se afatigam na palavra de Deus, que estão ministrando. Então, paga bem eles. Agora, Timóteo que tem que fazer isso. Olha, tinha um tesoureiro da igreja. Você já se sentou na igreja para tratar com o tesoureiro, a prebenda pessoal? Timóteo tinha sido enviado por Paulo para fazer cuidado das igrejas. Antes, Paulo tinha enviado Timóteo para Corinto, para fazer um trabalho de representação do apóstolo em Corinto. E a igreja de Corinto causou um grande mal para o Timóteo, de tal forma que Paulo teve que trazer para perto de si, e teve que mandar um outro obreiro para lá, para cuidar dos aspectos ligados a Corinto, que foi o Tito. Mas o Timóteo tinha tido essa experiência difícil. Agora Timóteo vai, e Paulo confia nesse moço. Paulo está olhando para ele, Paulo está confiando nele. E agora, numa outra situação,
a difícil igreja de Éfeso, a principal da igreja da Ásia Menor. E ali o Timóteo é novamente levado a cuidar dessa igreja, ficar no lugar do Paulo, organizar as coisas, cuidar das finanças, lidar com as pessoas, visitar pessoas, aconselhar pessoas, ensinar pessoas, enfim, fazer todo o trabalho pastoral. E parece então que isso custou muito Timóteo. E a segunda epístola tem outro tom então. Já não é mais o bispo falando para o pastor, faça isso, faça aquilo. O tom agora da segunda epístola é um pai. É um pai falando com um filho. Paulo tirou a toga de bispo e vestiu uma roupa de mestre, de pai, de mentor, de amigo, de colega de ministério. O Timóteo tirou a gravata e vestiu o guarda-pó de discípulo agora. Mudou o tom. A centralidade da primeira carta era em torno do cuidado da igreja. A centralidade da segunda carta é o cuidado do Timóteo. A saúde da igreja precisa ser preservada na primeira epístola. Mas a saúde da igreja não pode ser preservada às custas da saúde do obreiro que está fazendo a obra. Timóteo se cansou. A demanda era grande. O chamamento era grande. Algumas coisas aqui no capítulo 1 da segunda carta nos faz entender o que está no coração de Paulo, voltando-se agora para Timóteo. Ele não se volta então como um pastor, ele se volta como um filho. Não é mais um combatente, um soldado. Por 2 vezes na primeira epístola ele fala de combater. Na segunda epístola é Paulo que combate. Ele não chama Timóteo nem uma vez para combater. Mas na primeira epístola ele fala: combata o bom combate da fé. Combata pela doutrina. Mas na segunda, ele nem uma vez fala isso. É Paulo que diz: eu combati o bom combate. A conversa agora é de pai para filho. E Paulo parece localizar no coração de Timóteo, na vida de Timóteo, na personalidade de Timóteo, algumas coisas que a sobrecarga do trabalho que ele tinha que fazer aqui na primeira epístola trouxe como afetação na vida desse moço. No capítulo 1 está revelando que Paulo fala para Timóteo à luz das suas emoções. Quando Paulo fala assim: eu oro por você incessantemente, e quando eu oro eu lembro das tuas lágrimas. Em nenhuma parte do primeiro texto fala das suas lágrimas, mas no segundo texto Paulo focaliza lágrimas. Paulo está tocando num ponto bem assim, delicado na alma do Timóteo. Timóteo, por causa da sobrecarga do ministério, agora está com a sua alma afetada. A alma é aquele nervo, o mais dos sensíveis da nossa constituição, a área mais sensível da nossa existência. E a alma do Timóteo é tocada nos 3 pontos, nas 3 principais áreas da sua constituição. Eu me lembro das tuas lágrimas. Quando Paulo está falando, eu me lembro das tuas lágrimas, está querendo dizer para Timóteo assim: eu estou levando em consideração que você é um ser humano como as outras pessoas e que tem lágrimas. E lágrimas aqui, que é citado por Paulo, é mais ou menos para dizer assim: você foi afetado por causa da batalha que você travou da primeira epístola, e você está fragilizado, as suas lágrimas, as suas emoções. Qual pastor? Qual de nós, por causa do tamanho, da expressão, da responsabilidade, do peso, fazem 20 anos que eu trabalho na liderança de pastores. Uma certa ocasião eu trabalhei com 55 pastores, né, pastor Celso? O pastor Celso trabalhava comigo como conselheiro. Hoje nós trabalhamos com uns 30 pastores na região, mas nós trabalhamos com mais 300 outros homens espalhados por todo o Brasil e fora do Brasil. E eu posso perceber o quanto o ministério cobra da alma do pastor. E quando Paulo fala para Timóteo: eu lembro das tuas
lágrimas, as emoções. Uma hora você está feliz, outra está alegre. Uma hora a gente está, as emoções é aquela parte da gangorra da nossa experiência. Tem dia que eu não sei, eu me levanto com uma força tão grande, outro dia eu já não tenho tanta força assim. Um dia eu estou tão alegre, eu estou amando, eu estou exalando amor, outro dia eu estou com uma raiva aqui. Só Deus vai estar. Eu não sei se você é assim. Tem dia que, você entendeu? Tem dia que as minhas emoções estão assim, serenas. E você prepara o sermão, você prepara na oração, você se prepara para pregar. E quando você chega no domingo na igreja, chega aquele irmão lá na frente da igreja e fala assim: pastor, eu quero, antes de você pregar, antes de você fazer o culto, e fala assim: eu quero falar com você, pastor. É tem aquela cara assim, você passou o dia inteirinho se preparando para pregar. Você orou, amarrou o inimigo, preparou seu coração, aí chega aquele outro inimigo na parte da igreja. Eu vou falar para você daqui a pouquinho. Mas você vai ficar me vendo, isso vai afetando a alma da gente. Eu não falei para vocês agora mesmo que eu fui numa festa de 50 anos do pastor, que foi pastor nosso, aqui em Cornélio, meu pastor José Gregório, né? Foi pastor nosso quando adolescentes, e depois sai de lá para o hospital. Olha um ambiente que afeta com certeza as nossas emoções. Você sabe que Timóteo também, por causa do peso da obra, teve a sua alma afetada na sua mente. Paulo diz no versículo 7: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando Paulo fala assim, moderação, tem uma versão da Bíblia que fala assim, mente sã. Deus nos tem dado mente sã. Por quê? A mente do Timóteo começou a ficar, claro, está vivendo, que está relatado nas linhas e entrelinhas do capítulo 1 da segunda Cristo. Do capítulo 2 ao 4, na verdade existe 20, tirei 20, vou destacar 10 rapidamente. Parece que Paulo está falando o seguinte: olha, essa crise acontece mesmo. Trabalhar em Éfeso te cobrou um alto custo, e você precisa de fato ser trabalhado na sua alma, na sua fé, no seu ministério. Você precisa ser trabalhado na sua espiritualidade. Então eu vou te dar algumas dicas, Timóteo, do que você pode e deve fazer para você estar se mantendo curado, para você ter uma saúde para exercer o ministério. Conforme eu disse para vocês, eu notei que a primeira de Timóteo, Paulo está interessado na saúde da igreja. Na segunda, ele está interessado na saúde do Timóteo. É aqui que a gente entra. Alguns de nós são fortes demais. Não precisamos. Mas a maior parte de nós somos das lágrimas. Não só das lágrimas da alegria, mas também das lágrimas das tristezas. Das tristezas. Então, quais são os conselhos dados? Eu perdi a hora já, mas eu vou rapidinho, pastor Fernandes. Primeiro conselho que Paulo dá, está no capítulo 2, versículo 1. Fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus. A cura começa aqui, gente. A relação que o obreiro tem com a graça. A graça de Deus é aquele tema maravilhoso do Novo Testamento, e que tem os seus exemplos no Antigo Testamento. E a graça é a graça que salva, Efésios 2, é a graça que fortalece, em 2 de Coríntios 12, e é a graça que dinamiza para o ministério, em 1 Coríntios capítulo 15. Paulo falou assim: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo entendia que a graça que salva é a graça que habilita para fazer o trabalho. Então Paulo está falando para Timóteo: fortifica-te. Quando ele fala para Timóteo, fortifica-te, é porque ele está fraco. Quem é que precisa se fortificar, senão aquele que está enfermo? Quem é que precisa se fortificar, senão aquele que está cansado? Quem é que precisa se fortificar, senão aquele que está ferido? Quem é que precisa de fortificar, senão aquele que está débil em alguma parte? Quando era moleque aqui em Cornélio do Povo, nós sofríamos de, esqueci agora o nome daquela coisa que a molecada tem. Não, assim, falta de fé.
Falta de fé. Anemia. A gente ia para o posto de saúde, a primeira coisa que eles davam para a gente era fosfato ferroso. Lembra? E tinha um que tinha que tomar aquela terrível emoção de Scott, lembra? Braço. A coisa mais ruim do mundo. Você precisa se fortalecer. Quem precisa de fortalecimento é aquele que está baleado em alguma área. Há um momento na vida que a gente sofre esses golpes, não da igreja, mas de pessoas da igreja. Porque a igreja é linda, a igreja é maravilhosa, a igreja é a noiva do Cordeiro. O problema são algumas pessoas dentro da igreja que acabam por trazer alguma dificuldade na nossa vida. A igreja não tem culpa de nada. Eu estou há 37 anos no ministério, com 35 anos de pastor, já podemos jubilar, né, pastor Sérgio? Mas a igreja não me deve nada. Eu não posso falar que a igreja me deve isso, me deve aquilo, ou me deve aquilo outro. Não, senhores, eu que devo à igreja do Senhor Jesus. Eu que devo. Fui injustiçado algumas vezes? Sim. Apanhei muitas. Sofri muitos. Mas a igreja de Jesus não me deve nada. Então, fortifica-te na graça. Então, essa relação com a graça de Deus. O Atmani fala uma definição da graça que é muito jovem. Graça é Deus em Cristo habitando em mim para fazer em mim aquilo que eu não consigo fazer por mim mesmo. Graça é o próprio Deus fazendo ministério através da minha vida. Graça é a própria pessoa do Espírito Santo ministrando no meu coração. Quando eu fico estressado, posso saber, sair da graça. Quando eu fico cansado, pode saber, sair da graça. Eu não sei você, mas de vez em quando eu fico muito cansado. Mas não é apenas o cansaço da atividade do ministério. É um cansaço diferente. É um estresse. É uma coisa assim. E tal, eu falo assim, sair da graça. Porque se você ficar na graça, a graça faz a obra em você e através de você. Porque a graça é a obra do Espírito Santo que habita em você, fazendo através de você a obra que você não conseguiria fazer por você mesmo. Então, quando eu deixo a graça e vou viver pela minha própria lei, eu vou experimentar o maior cansaço da vida. Então, Paulo começa a falar com Timóteo assim: fortaleça-te, fortifica-te na graça de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo conselho, está lá no capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Todo pastor, atenção pastores, esse é um conselho que todos nós precisamos estar preparados. Esteja preparado para deparar-se com Demas que abandona e com Alexandre que causa mal. Essa é a parte da obra que eu não gosto, mas já passei e eu não estou seguro que eu não vá passar daqui para frente ainda. Mas sempre vamos ter um Demas que nos abandona. Você já viu esse Demas? Olha o nome do Demas. É Demas. Olha o Demas. Te abandona. Você cuida do cara, você trata do cara, você levanta o cara, você precisa do cara, te abandona. Que é a maior decepção que é essa? Você não passou, se prepara para passar, que você vai passar. Eu peguei um pastor que veio de um certo lugar do Brasil, que eu busquei as malas dele lá na rodoviária, que estava em Sacos, chamado Galo de Briga. Busquei lá na rodoviária. Num carro só eu trouxe todo o galo de briga do pastor, que estava boa parte amarrado em sacos. Trouxe para perto, cuidei, restaurei, levantei, ajudei, trouxe de volta para o ministério, dei para ele condição para trabalhar, e ele trabalhou, e ele trabalhou comigo mais de 10, 15 anos. No final desse tempo ele foi lá, pegou toda a congregação e falou: obrigado, pastor. Eu falei: Demas. Prepara para Demas. Prepara para Alexandre. Paulo falou assim: Alexandre me causou muitos males. Pastor, a
cabeça da gente vai ficar mais preparada para o baque quando a gente estiver preparado para ele. Então não se iluda que a gente não vai passar. Mas isso não vai matar a gente, tá bom? Minha mãe falava assim: o que não mata, engorda. Entendeu? Ó, estou precisando um pouquinho emagrecer. Mas você tem que estar preparado para enfrentar o Alexandre. A diferença do Demas para o Alexandre é a seguinte: o Demas vai embora, te abandonou, mas o Alexandre fica no teu pé. O papel do Alexandre é causar males. Então, para você ter saúde no ministério, fica preparado. Quando chegar, você vai saber como lidar com o caso. O Espírito Santo vai te dar uma forma de você, mas que você e eu vamos ter que experimentar um caso contra o outro, a gente vai ter. E a gente não pode ficar surpreso, não. De jeito nenhum. Porque essa aqui é uma coisa que vai acontecer. Em terceiro lugar, o conselho de Paulo para nós, e para o Timóteo, e para mim aqui, nesta manhã, está no capítulo 3, versículo 1 e no versículo 10. Ele diz assim, eu dei a seguinte redação para isso aqui, a seguinte frase: do poder da graça divina, mantenha a diferença. Do poder da graça divina, mantenha a diferença. No capítulo 3, versículo 1, Paulo diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, aí tem uma lista, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes e vai. Aí quando chega no versículo 10, ele fala assim: tu, porém. Ele está falando assim: vai ter gente ruim na obra. Vai ter gente. Você sabe que depois de um tempo, senhores, eu acabei descobrindo que tem pastores que não é crente. Eu não sei na sua igreja. Ele é pregador, ele é ensinador, ele é líder, menos crente. Em uma certa altura do campeonato, ele saiu e não voltou mais. Você lembra aquela história que eu estava jogando futebol, e se não jogava bem, o cara gritava da namorada: pega pro banheiro e não volta mais, lembra? Tem algum lugar que o cara saiu e adquiriu essas qualidades. Ele é egoísta. Está na igreja, mas ele é egoísta. Está na igreja, mas ele é metido. Está na igreja, mas ele é implacável. Está na igreja, mas ele é caluniador. Está na igreja, mas ele é cruel. Paulo falou assim: nos últimos dias os homens serão assim. Aí quando chega no versículo 10, ele diz assim: tu, porém. Ele está dizendo: mantenha a diferença. A coisa vai dar assim, mas você pode ser assado. Aleluia. Vai ter gente de toda mais espécie, mas você não pode ir com os outros. Você tem que manter a sua postura, a sua posição. Ah, não, mas fulano de tal daquela igreja, lá está bombando, está lotado de gente, está saindo gente lá, mas o cara de vez em quando lança muito dinheiro na igreja. Por que eu não posso pegar um pouquinho da minha também? Seria diferente. Não, mas aquela igreja está bombando, o cara é 10 e tal, mas olha, tem um amante. Mas está bombando lá. Não, não vai querer ter um amante também, não. Seja diferente. Aleluia. Entendeu? A diferença. Não pela diferença, mas a diferença porque você tem que ser diferente. Tu, porém, mantenha a diferença. E essa diferença não é na força humana, é na graça divina. É a graça de Deus que dá a condição para sermos diferentes. Número 4. No capítulo 3, versículo 10 e 11, Paulo fala assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, meu propósito, minha fé, olha aqui para você ver, minha paciência, meu amor, minha perseverança, perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, e como em Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Coisa linda. Aleluia. E Paulo está dizendo para o Timóteo o seguinte aqui, é uma lição para mim aqui.
Tenha um modelo para você seguir. Não ande sozinho. Aleluia. Se há uma caminhada que a gente tem que tomar cuidado para fazer, é a caminhada do sozinho. Eu achava por muito tempo que a gente, por ser pastor, para ter uma experiência mais de teus crentes, para ter alguma situação mais diferenciada e tal, posso andar sozinho. Mas entenda, procure criar na sua mente o seguinte: olha, eu não posso andar sozinho, eu tenho que ter alguém. Paulo falou: você tem seguido de perto a minha luta, você tem seguido de perto a minha fé. Está vendo eu? Nós nos conhecemos lá em Londrina, né? O casal, os irmãos aqui, e eu fiz parte de um trabalho de discipulado que passou por 3 anos. No ano passado eu tive que abrir mão porque eu assumi uma função dentro da igreja que me tirou bem o tempo assim, né? Para vocês terem uma ideia, nesse mês eu tive já em Rondônia, Porto Velho, tive em Porto Alegre, e tive na Paraíba, em Campina Grande da Paraíba, e agora na semana que vem nós vamos estar em Perapi do Maranhão, né? Então não deu tempo mais de ficar, mas eu ia toda semana, estava lá conversando com o pastor Eduardo. Eu preciso de alguém, você precisa de alguém. Dá uma olhadinha nos conselheiros do conselho de pastores, dos conselheiros que fazem parte. Eleja um homem para você conversar, para você abrir o seu coração, para você contar as suas dificuldades, e melhor ainda, para você modelar a sua vida. Não há nenhuma vergonha de eu estar imitando outra pessoa. Eu não ficaria um pouquinho menor porque eu estou seguindo o passo de alguém. Paulo falou para Timóteo: tu tens seguido de perto os meus passos. Eleja alguém dentro da sua denominação. Aí você vai dizer: mas meu Deus do céu, não tem gente que eu possa confiar. É verdade, tem muita gente que não pode confiar, mas sempre vai ter uma pessoa que poderá ser o seu ombro amigo. A saúde pastoral depende desse ambiente onde você vai abrir o seu coração. Para quê? Para você colocar todas as suas situações em dias. Uma boa conversa, uma boa confissão. A Bíblia fala que se nós confessarmos, Ele nos perdoa. Mas a Bíblia fala também para confessar um ao outro e seremos sarados. Eu preciso do perdão e eu preciso da cura. E a cura vem quando eu confesso com o meu irmão. A cura não vem quando eu confesso para Deus. Quando eu confesso para Deus, eu sou perdoado. Mas quando eu confesso para o irmão, eu sou curado. Tem uma terapia, um processo terapêutico que tem um companheiro. Para a saúde do ministério, fique perto de alguém. Não ande sozinho, não. Nunca fique pensando que você é capaz. Alguns sim, eu tenho visto ao longo da caminhada, alguns conseguem, mas 99% não conseguem. E nesses 99% estou eu. Eu não posso andar sozinho.